Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática com o professor Douglas de Souza, aula 4, matemática 2, Atena pré-vestibular. Nessa aula a gente vai estudar as medidas na circunferência, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai definir aqui hoje é o que vem a ser um setor. Então, um setor é uma parte da circunferência, na verdade a parte do círculo, né, para ser mais preciso, seria essa parte aqui, formada por raio e um ângulo qualquer. Tá? Mas como o foco aqui é o estudo da circunferência, em relação ao setor aqui, a gente só vai focar no comprimento desse setor. O que vem a ser o comprimento desse setor, minha gente? Vem a ser o tamanho dessa borda aqui. Então, antes, lembra que a gente pode medir o ângulo em três unidades essenciais: o grau, o grado e o radiano. A nível de Enem, só é interessante que a gente saiba o radiano e o grau. Bom, a circunferência toda vale 360 graus, tá? Se a gente tiver nessa unidade, ou se a gente tiver em radiano, desconsidero a escrita, se a gente tiver em radiando, a gente diz que a circunferência toda vale 2π radiando. Ou seja, 1π radiando vale 180 graus. Então guardem isso, tá? Isso a gente já viu na sala, mas é bom recapitular. 1π radiando vale 180 graus. Como calcular esse comprimento L se o ângulo estiver em radiando ou em graus, minha gente? Vale a mesma coisa, tá? A lógica é a mesma. Faça a regra de 3. Como assim? Como calculo o comprimento da circunferência todinha? 2πr. Então, tu faz 2πr, tá? E isso valeria quanto? 2π se a gente estiver irradiando. Ó, aqui no lado esquerdo está o comprimento e aqui no lado direito está o ângulo, tá? Então, o meu comprimento aqui é L e o meu ângulo vale alfa. Então, eu posso sempre fazer por regra de 3. Fazendo um paralelo aqui, minha gente, se a gente tivesse em graus, o que é que eu teria aqui? 2πr está para 360. O intuito aqui é que você não decore fórmula, tá? Desnecessário, mas eu vou deduzir a fórmula mesmo assim. Está para 360 graus, assim como o teu comprimento L está para alfa. Tanto uma coisa quanto a outra levam ao mesmo resultado. Aqui é quando o alfa estiver irradiando, tá? Aqui é quando o alfa estiver em graus. Para a dedução da fórmula, eu vou usar essa daqui. Observe, minha gente, que eu tenho 2π aqui e 2π aqui, ambos multiplicando. Está multiplicando quem, professor? Não tem ninguém, a gente pode colocar 1. Então eu posso cortar. Tudo bem? Então fica L vezes 1, L igual a alfa vezes R. Então, para calcular o comprimento do setor, simplesmente você faz isso. Pega o ângulo, se estiver irradiando, e multiplica pelo valor do raio. Observação, se o ângulo não estiver irradiando, mas se você quiser botar para radiando, como é que você faz? Regra de 3, minha gente. 1π vale 180 graus, tudo bem? E o seu ângulo qualquer, seu ângulo x, vale alfa graus. Então, por exemplo, se eu quisesse transformar 30, era só botar no lugar do alfa aqui 30 e fazer meio pelos extremos. Tudo bem, minha gente? Então, a fórmula, se você quiser usar, é essa, desde que o ângulo esteja irradiando, tá? Mas se não quiser fórmula, usa a regrinha de 3, não tem problema nenhum. Só uma observação antes de prosseguir, não confundir comprimento do setor com perímetro do setor. Se o vestibular te dá um setor qualquer, imagina que é esse setor aqui, e um ângulo qualquer aqui, se ele te pede para calcular o comprimento, ele só quer esse pedaço aqui. Se ele te pede para calcular o perímetro, além de calcular esse pedaço aqui, você vai ter que juntar com esse e com esse aqui. Então, o comprimento nessa figura aqui seria L, mas o perímetro seria L mais 2R. Tem R aqui? Lembra que perímetro é todo o contorno. Tá bom, minha gente? Só dá o tempo de você tirar um print da tela. Ok. Vou botar um exemplo. Foca na regra de 3, tá? Tanto nessa quanto nessa. Isso facilita bastante no Enem. Se você compreende como está sendo feito o processo, você vai mais solto para a prova, né? Você não vai tão apegado a uma fórmula, porque se você esquecer da fórmula, você talvez não consiga fazer. E acaba causando nervosismo e isso atrapalha bastante, né?
Deixa eu só apagar essas deduções aqui para a gente fazer um exemplo antes de prosseguir. Então é isso, tá? É bem simples, é a gente tentar encarar a matemática de uma forma dinâmica, de uma forma natural, certo? Não precisa achar que é um bicho de sete cabeças, não. A gente chega lá. Então, um exemplo para fixar as ideias. Aqui tá a formulazinha, se for. É inútil. Não é que seja inútil, né? Mas é irrelevante depois que a gente sabe fazer por regrinha de 3. Mas se quiser decorar, aqui é ela com o alfa em radiano. Aliás, o alfa em graus. Tá? Vem daquela que eu fiz por regrinha de 3. Exemplo. O arco AB na figura abaixo tem medida 30 graus. O arco AB é esse aqui. Tá? E o raio da circunferência mede 4. Eu vou fechar aqui. Calcular em centímetro o comprimento do arco AB. Ou seja, fecha o setor e calcula isso aqui. Observação, minha gente. Se isso aqui, a gente vai ver mais à frente, mede 30 graus, isso aqui também mede 30 graus. Então, isso aqui é um 3, tá? Então, você faz assim. Comprimento total, 2πr. Ângulo total, 360. Comprimento que eu quero, não sei, chamar de x. Ângulo, 30 graus. Pode simplificar. Ó, para ficar mais fácil, tu pode simplificar aqui, ó. Cortou. 360 dividido por 30 dá 12. E o raio é 4. Então, tu põe aqui 4. Pronto. Aí você prossegue a conta. Observa que eu posso dividir novamente aqui o 12 por 4. E agora fica 3. Então, você fica aqui. 3x é igual a 2π. Se você não entendeu bem esse processo de simplificação, faz o meio pelos extremos normal, ok? Então, o x passa para lá o 3 multiplicando. Então, o x é 2π dividido por 3. Só isso. Se a questão desse o π, como aqui considerou, você colocaria. Perceba que a gente não fez o uso de fórmula, tá? Mas se você quisesse, se você usar o processo de transformação, isso aqui em radiando vale π sobre 6, minha gente. O que é uma coisa bem aceitável, né? Se eu falei que um π vale 180 graus, 180 dividido por 6 dá 30. Então, 30 vale π sobre 6. A gente viu no slide passado, não, nesse aqui, que L é alfa, quando o alfa está em radiano, vezes o raio. Quem é o alfa? Então, o alfa não é o 30, só que em radiano é π sobre 6. O π, devagarzinho, sobre 6. Tudo bem? E o raio? O raio é 4. Simplifica o 4 e o 6 por 2. O que vai te dar? 4 dividido por 2, 2. E o π fica. E 6 dividido por 2, 3. Então dá 2π sobre 3. E é exatamente o valor que a gente encontrou aqui por regra de 3. Vendo que não precisa da fórmula? A fórmula agiliza, né? Não só contra a fórmula. Se você lembrar, você use, agiliza o processo. Mas se você não lembrar, não perca a questão. Saiba o procedimento para fazer sem fórmula. Tá? Correspondência entre arcos e ângulos na circunferência. Ignore isso aqui, tá? Eu digitei o capítulo errado. Então, você tem um ângulo central, que é um ângulo central, minha gente. Todo ângulo que partir do centro da circunferência. E a característica principal dele é esse tamanho daqui, em ângulo, considerando o ângulo, quer dizer, em grau ou radiano, é do mesmo tamanho daqui. Então, se o ângulo valer 90 graus, aqui vale 90 graus. Ângulo inscrito é o ângulo que parte da circunferência. No caso aqui, o beta. A propriedade que ele tem é que ele é metade do arco que ele abre. Ele abre esse arco aqui. Se esse arco aqui medir 50, ele mede 50 por 2. Então, 25 graus. Então, recapitulando aqui rapidinho. Ângulo central é o ângulo que parte do centro e tem medida igual ao arco que ele abre. Isso aqui mede 20, aqui vale 20. Ângulo inscrito é o ângulo que parte da circunferência. Tem ponto aqui e ele é metade do arco que ele abre. Consequentemente, ele é metade desse ângulo central aqui correspondente a ele. Tá? Ângulo de segmento, minha gente, é apenas um ângulo com essa formatação aqui. Não mudou essa formatação de cortar duas vezes, cortou só uma, ou seja, é formado por um segmento tangente e um segmento secante. Lembre que se você pega uma circunferência, você passa uma reta e não corta ela, você diz que essa reta é externa à circunferência. Se cortar em 2 pontos, você diz que essa reta é secante.
E se cortar em um único ponto, imagina aqui que está bonitinho, você diz que essa reta é tangente. Uma observação para tangente é que se você liga o ponto do centro até o ponto de tangência, se forma aqui 90 graus. Tá? Então a gente chama ângulo de segmento isso. Ângulo formado por um segmento tangente e um segmento secante à circunferência. Como ele parte da borda, continua sendo um ângulo inscrito. Então vale AB sobre 2. Se aqui AB vale 50 graus, ele vale 25. Do mesmo jeito. Exemplo para a gente aqui. A figura a seguir mostra uma circunferência em que os arcos ADC, ou seja, esse arco aqui, e AEB, esse arco aqui, medem 160 graus cada um. Ou seja, são congruentes, a questão fala, né? Congruente significa ter a mesma medida, minha gente. Quanto é que vale o ângulo X? Bom, aqui é bem simples. Ó. A circunferência toda vale quantos graus? 360. Mas tu tem dois arcos que medem cada um 160. 160 mais 160 vale quanto? 320. Para 360, falta 40. Então, esse pedaço aqui vale 40. Mas o x é um ângulo inscrito, porque ele tem vértice na circunferência. E a gente sabe que ele vale metade do ângulo central. Metade de 40 é 20. Portanto, o gabarito, letra B. Vai aparecer para vocês aqui a solução para quem quiser copiar. Outra forma de fazer seria essa aqui, né? Chamar aqui de 2x, somar tudo e igualar a 360. Tudo bem? Vamos embora. Depois você tem os ângulos excêntricos. Vai acompanhando pelo seu livro, tá? O que é um ângulo excêntrico? É um ângulo que tem vértice fora do centro. Imagina que o centro está aqui, o vértice dele está aqui, ó. Isso a gente chama um ângulo excêntrico, que excede o centro. Quando o ângulo for excêntrico e estiver dentro da circunferência, então a gente diz que ele é um ângulo excêntrico interior. E como que você calcula ele, man? Ele abre dois arcos, ó. Ele abre AB, o alfa aqui, tá? E ele abre BC, aliás, CD. Para você calcular ele, você pega esses dois, soma e divide por 2. Só isso. Como assim, professor? Põe que aqui vale 50 e aqui vale 70. Como que você acha o alfa? Simples demais, ó. 50 mais 70, 120 dividido por 2, 60. Acabou. Depois você tem um ângulo excêntrico exterior, que é o ângulo nessa formatação aqui. Ou seja, o vértice dele está fora da circunferência. E aí é intuitivo. Ó. Se no excêntrico interior você somou os dois arcos e dividiu por 2, no excêntrico exterior, também abrindo dois arcos, o que é que você faz para achar ele? Subtrai o maior pelo menor e divide por 2. Então, alfa é AC, aliás, AB menos AC sobre 2, que é o que está aqui. Novamente, isso que aparece aqui é apenas um tipo especial desse ângulo. Por exemplo, se aqui valesse 80 e aqui valesse 30, como é que tu calcula o alfa? 80 menos 30 dá 50 dividido por 2, 25. Acabou a questão. Uma observação importante para prosseguir é o quadrilátero inscritível, o teorema do quadrilátero inscritível. O que é uma coisa inscritível? É você conseguir apoiar os vértices dela, todos na circunferência, e formar a figura. Observação, se tu tem a circunferência, coloca o quadrilátero assim, minha gente, ele não está escrito, tá? Ele está imerso. Ele só está inscrito se você localizar os pontos na circunferência, como eu estou fazendo aqui. Tá? E o que é importante nesse quadrilátero, quando ele é inscrito? A soma dos ângulos opostos é igual, ou seja, esse valor aqui mais esse valor aqui resulta em um mesmo valor de que esse mais esse. Ou seja, CD mais AB, aliás, C mais D é igual a mais B. Como a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, então esse mais esse, sendo igual a esse mais esse, faz com que cada um vale, a soma de cada par vale 180 graus. Por isso a gente diz que em qualquer quadrilátero inscritível, os ângulos opostos são suplementares. Lembra que você tem três tipos de ângulo, três tipos de nome, né, nomenclaturas, quanto à soma de ângulos. Se a soma for 90, você diz que os ângulos são complementares, por exemplo, 30 e 60. Se a soma for 180, você diz que os ângulos são replementares, por exemplo, 60 e 120. E se a soma for 360, você diz que eles são replementares, por exemplo, 360. Então, complementar, a soma é 90,
suplementar a soma é 180, replementar a soma é 360. Beleza? Exemplo aqui pra gente. Duas cordas se cruzam em um ponto distinto de centro da circunferência. O que é uma corda, minha gente? Todo segmento de reta que ligue dois pontos quaisquer de uma circunferência. Então, você pega esse ponto aqui e liga a ele. Isso aqui a gente chama de corda. Tá? Calcule o valor do ângulo X, do arco X. Bom, 60, minha gente, é um ângulo que é excêntrico interior. Porque o vértice dele está dentro, mas não no centro. Como é que você calcula, então? Soma os dois arcos que ele abre e divide por 2. Quem que ele abre? Ele abre x e 50. Então, 60 é igual a x mais 50 dividido por 2. Isso vai para lá multiplicando, fica x mais 50 igual a 120. Passa o 50 para lá, vai subtraindo. 120 menos 50 dá 70. Então, x vale 70. Tudo bem, minha gente? Outra forma de fazer seria a forma direta, né? Ó, se eu sei que vai ter que somar dois ângulos e dividir por 2 para dar 60, qual o número que dividido por 2 dá 60? 120. Como aqui já é 50, quanto falta para 120? 70. E aí o gabarito letra D. Mais uma questão para a gente aqui. Aqui é a resolução novamente, tá? Ah, pronto aqui. As cordas, novamente, lembra que corda é o segmento de reta que liga dois pontos quaisquer de uma circunferência, tá? As cordas AB e CD de uma circunferência de centro O são, respectivamente, lados de um polígono regular, polígono regulares. O que é um polígono regular, minha gente? Qualquer polígono em que os ângulos são do mesmo tamanho e os lados são do mesmo tamanho. Se só os ângulos for do mesmo tamanho, a gente diz que o polígono é equiângulo. Se só os lados forem do mesmo tamanho, a gente diz que o polígono é equilátero. Se for equiângulo, ou seja, mesmos ângulos, e equilátero, a gente diz, portanto, que esse polígono ele é regular. Então, regular é se for equiângulo e equilátero, tudo bem? Então, vamos prosseguir aqui na nossa questão. Então, as cordas AB e CD de uma circunferência de centro O são, respectivamente, lados de polígonos regulares de 6 e 10 lados inscritos nessa circunferência. Qual o nome do polígono regular? De 6 lados, hexágono, e de 10, decágono. Tudo bem? Inscrito na circunferência, a gente já sabe o que é inscrito, né? É apoiar os vértices uniformemente, né? Na circunferência e esboçar a figura. Na mesma circunferência, as cordas AD e BC se intersectam no ponto P, conforme indica a figura a seguir. A medida do ângulo BPD, ou seja, alfa, é igual a... Bom, minha gente, uma coisa aqui bem importante, né? Vamos construir um raciocínio. Imagina que eu pegue a circunferência e desenhe um triângulo equilátero. Imagina que eu pegue a circunferência e desenhe um quadrado. Ambos polígonos regulares, tudo bem? Em quantas partes a circunferência ficou dividida aqui? Em 3, ó. 1, 2, 3. A circunferência toda não vale 360? Vale. Então, cada parte dessa vale 360 dividido por 3, que é 120 graus. Aqui ficou dividido em 4. Uma circunferência toda vale 360, cada pedaço vale 360 dividido por 4, que dá 90 graus. E o que é que isso tem a ver com a questão, professor? AB, minha gente, é o lado de quê? De um hexágono. O hexágono vai dividir a circunferência, então, por esse raciocínio aqui, em quantas partes? 6. Então, cada parte vai valer quantos graus? 60. Achei aqui. O de 10 vai dividir em quantas partes? 10. É só seguir o raciocínio daqui. Então, 360 dividido por 10, 36. Aí, minha gente, aqui você não soma e divide por 2 para achar o alfa, né? Você acha esse aqui, ó. Depois você vê quanto falta para 180, né? Porque esses dois ângulos aqui não dão 180, ambos juntos. Vamos achar esse aqui? 60 mais 36 dá 96, dividido por 2, 48. Então, 4, tá? 48. Esse ângulo pequenininho aqui vale 48. Então, alfa é quanto vale para 360, portanto, 132 graus. Outra forma de fazer, minha gente, seria achar a soma do arco AC
e o arco DB. 60 mais 36 dá 96. Para 360, 264. Então, significaria que AC mais BD dá 264. E alfa não é isso dividido por 2? Novamente, 132. Portanto, gabarito, letra E. E novamente está a resolução, tá bom? Bom, meus amores, por hoje é só. Um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, eu aguardo vocês aí nas redes sociais, tá bom? Beijo no coração, bons estudos. Tchau, tchau.